Eu sou a tia Lenice e hoje nós vamos dar continuidade às nossas formações sobre os mandamentos. No último vídeo nós conversamos sobre o 5º mandamento e hoje nós vamos falar sobre o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. E para iniciarmos, vamos invocar a Santíssima Trindade e o nosso anjo da guarda para estar sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Então, amiguinhos, o 6º mandamento, ele trata sobre um assunto pouco falado, né? Muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto, mas ele é de grande importância para a nossa formação cristã. Então, para compreendermos o que é castidade, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, no versículo 2, né? Capítulo 4, a partir do versículo 2, melhor dizendo. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Vocês conhecem as instruções que lhes demos em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem, que cada um saiba usar o próprio corpo na santidade e no respeito, sem deixar-se arrastar por paixões libidinosas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a isso, que ninguém ofenda ou prejudique o irmão, porque o Senhor se vinga de todas essas coisas. Como já dissemos e demos provas, Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. Portanto, quem despreza essas normas não despreza um homem, mas o próprio Deus, que dá o Espírito Santo para vocês. Palavras do Senhor, graças a Deus. Bem, meus amados, nós vamos tratar, como eu falei no início, sobre o 6º mandamento, que é não pecar contra a castidade. Mas e o que é castidade? Você já ouviu falar nessa palavra alguma vez? A castidade, ela diz respeito principalmente ao nosso corpo. Nós devemos nos guardar. Nós devemos nos preservar. Deus nos criou para a santidade, não para a imoralidade. Então, o nosso corpo, ele é templo de Deus, ele é criação de Deus. Lá no livro de Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E ao nome desses seres, Deus deu o nome de ser humano. Então, todo ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E se nós, que somos seres humanos, somos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós devemos nos preservar, nos guardar. Guardar os nossos corpos, que são templos de Deus. Ele nos criou para sermos santos. Por isso nós devemos guardar a nossa castidade. E o que é a castidade? É a nossa pureza, a pureza do nosso corpo, a pureza da nossa alma, a pureza principalmente do nosso coração. A pureza do corpo é você se preservar contra olhos maldosos. E para que isso aconteça, para que nós possamos nos guardar, é necessário que nós nos guardemos principalmente no modo de vestir. Nós precisamos estar com os nossos corpos cobertos. A Virgem Maria, quando apareceu em Fátima, aos pastorinhos, ela falou que viriam modas que ofenderiam muito ao coração de Deus. E essa moda nós já estamos vivendo. E quando nós seguimos essa moda, nós estamos ferindo o coração de Deus. Porque Deus, ele nos ama e nos quer santos. Mas para isso, meus queridos, é necessário que nós nos guardemos. Andar com o corpo coberto não significa andar com
como padres, como freiras, claro, se você não tem essa vocação, não é necessário que você se vista assim, mas que você se vista com modéstia, com roupas decentes. E não só isso, meus amados. A pureza de corpo, ela vem do coração, porque o nosso coração também precisa estar puro. E nós temos que guardar sentimentos puros em relação aos nossos irmãos. Quando alguém olha para outra pessoa com seu corpo seminu, ele vai ter pensamentos maldosos. E nós também temos que olhar para os nossos irmãos com pensamentos de santidade. Saber que aquele outro, ele também é criação de Deus, é criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós temos que ter o olhar puro para os outros. Isto é não pecar contra a castidade. Outra forma de não pecar contra a castidade é no nosso modo de falar. Muitas vezes nós falamos coisas que desagradam a Deus. Palavras imorais, piadinhas de duplo sentido. Falamos até mesmo palavrões. Isso não é agradável a Deus. Isso também é pecar contra a castidade. No nosso modo de falar, no nosso modo de escutar. Quais são as músicas que você gosta de escutar? Você já percebeu que músicas são essas? Você já prestou atenção se essas músicas estão de acordo com a vontade de Deus? Músicas que contêm palavras indecentes, palavras que ofendem as pessoas, palavras que lhe mandam se desnudar, se despir. Essas músicas, elas não nos levam a Deus. Isso também é pecar contra a castidade. Nós vimos tantas crianças dançando de uma forma muito indecente e adultos rindo, achando aquilo bonito. E não é. Me desculpe, mas não é. Para Deus, é ferir o seu coração. Porque Deus nos criou para sermos puros. E outra forma de não pecar contra a castidade são as danças. Como você está dançando com essas músicas que o mundo oferece? Como você está se portando diante delas? Você dança indecentemente? Você se veste indecentemente? Tudo isso é desagradar a Deus, é pecar contra a castidade. A palavra de Deus nos diz que cada um saiba usar o próprio corpo na santidade e no respeito, sem deixar se arrastar por paixões libidinosas. O que são essas paixões libidinosas? São essas vontades de cantar músicas indecentes, de conversas indecentes. Onde um adulto está conversando, criança não pode se aproximar não porque ela não possa escutar, mas porque ela não deve. Ela não deve escutar aquilo que os adultos conversam, que muitas vezes também não é agradável a Deus. Então mesmo você ainda criança, você já deve ter um pensamento puro, um sentimento puro, que sempre esteja agradando a Deus. Porque Deus, nós ferimos o coração de Deus quando nós falamos aquilo que nós não devemos. Outra maneira de pecar contra a castidade é quando você assiste filmes indecentes, você vê revistas indecentes, até mesmo nas propagandas que vêm até você. Não é obrigado que você veja essas propagandas, as novelas. Tudo isso traz coisas que muito ferem o coração de Deus, que nos deixam mal, porque nós pecamos contra a nossa pureza, contra a nossa castidade. Isso é apenas uma parte do que é pecar contra a castidade. A castidade, ela significa pureza. Ser casto é ser puro de coração, ser puro na alma, para agradar sempre a Deus, porque Deus, ele é puro e santo.
E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós devemos também imitá-lo na pureza e na santidade. Porque como filhos de Deus, nós precisamos sempre estar conforme a vontade dele, agradar o seu coração. E o que agrada a Deus? O que agrada a Deus é ter um coração bom, um coração puro, um pensamento que nos leve somente a ele. Nós devemos amar os nossos irmãos como criaturas de Deus e não como criaturas deste mundo. Viu, meus amados? Isso é apenas um resumo, um pouco daquilo que é pecar contra a castidade. O não pecar contra a castidade vai muito além. Mas isso, em outros vídeos, em outros momentos, nós falaremos sobre isso. Por enquanto é só. Então nós vamos agora rezar um pouquinho, pedindo a Nossa Senhora, ela que é a mãe da pureza, a mãe da castidade, da santidade, que nós peçamos a ela, que ela venha em nosso auxílio, nos ajudar a ser mais puros e santos. Vem, mãezinha, em nosso auxílio. Vem, mãezinha, nos ensinar a ser puros de coração, assim como tu, mãezinha, é santa e pura. Ensina-nos também a ser puros e santos para agradar o coração de Deus. Que a partir de hoje nós possamos sempre olhar para aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que agrada o seu coração, e não mais olhar para as coisas que desagradam a Ele. Peço à Virgem Maria que ela venha nos dar a virtude da pureza, da castidade, da humildade. Nossa Senhora, ela que é um exemplo, o maior exemplo de santidade, que ela nos ajude a ser cada vez mais santos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada mais uma vez para vocês que estão me seguindo, que se inscreveram lá no canal Catequese para Crianças.